Cheguei, professor Andrés, na área aqui mais uma vez pra gente falar sobre movimentos periódicos. Povo, movimentos periódicos é uma parte da física, que é a parte final ali de ondulatória e tal. Pega um pouco de ondulatória com um pouco de mecânica, tá? Então vem comigo e vamos lá. Daí você pode estar se perguntando, professor, o que é um movimento periódico? Um movimento periódico, já vou colocar aqui para você, é um movimento que pode ser classificado como harmônico e ele acontece num certo período, ele se repete num certo período. Por exemplo, se você pega este pêndulozinho, você notou que ele está se mexendo aqui, não? Isso aqui, povo, é um movimento periódico. Ele se repete durante um certo período, no caso. Lembrando que período é o tempo de uma oscilação. Esse é o conceito de período, tá? E um dos movimentos periódicos que a gente vai estudar aqui é o pêndulo e o sistema massa-mola, que eu já vou te mostrar qual que é o sistema massa-mola, tá? E esses dois movimentos são classificados como MHS. É outro nome para os movimentos, que é o MHS. O que é o MHS? Movimento harmônico simples. Fechou? Movimento harmônico simples. Beleza. Outro exemplo tá aqui, ó. Então, tem a ideia do pêndulo aplicado para relógios. Fechou? Massa. Vamos lá então, povo. Sistema massa-mola é esse sistemazinho aqui. É o sistema que mais cai nos vestibulares, no caso, em Stratand de MHS, que é esse sisteminha aqui. Eu tenho uma massa, que pode ser uma bolinha, pode ser um bloco, pode ser o que seja. Ela tá ligada a uma mola, por isso que é sistema massa-mola, sacou? Ela tá ligada a uma mola. E ela tá paradinha ali, né, prof? É, tá paradinha ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bolinha e vou fazer assim, ó. E esticar ela até o ponto A. E fico segurando, beleza? Fica parado. Quando eu solto, meu, a mola vai puxar a bolinha e vai fazer assim, ó. E fica neste movimento aqui. Se não tiver atrito na jogada, ela vai ficar eternamente ali. Sem perder energia, mano. Isso aqui é muito interessante. Professor, por que a gente estuda sistemas sem atrito? Primeiro, porque é mais fácil para o nosso nível, o nível aqui do ensino médio, é mais fácil e não precisa de matemática muito avançada. Segundo, a gente pode não utilizar exatamente aqui na Terra, mas, por exemplo, tem uma coisa que é discutido aí nos lugares científicos e não científicos, que é o seguinte: o homem já foi para a Lua? Tem gente que não acredita, fala que é teoria da conspiração, tudo mais e tal. E daí um dos motivos que fala que é teoria da conspiração é que quando você vê a filmagem lá de 1960 e poucos, o homem fincando a bandeira na Lua, você vê que não tem ninguém perto. E daí daqui a pouco o astronauta finca, sai de perto e a bandeira continua lá, ó. Professor, tá batendo vento ali, lá na Lua não tem vento, né? Porque não tem atmosfera, então não tem vento. Beleza. Mas, pense o seguinte comigo, lá não tem vento, exatamente isso, não tem atrito. Se não tem atrito, quando eu finco a bandeira, ó, finquei a bandeira. Qual que é o processo natural de nós fazermos? Nós fazemos assim, ó, pra entrar mais, né? Pra afundar mais a bandeira ali, o mastro da bandeira. Beleza, daí faço assim. Quando eu faço assim, a bandeira ela faz só que não tem atrito, povo. Se não tem atrito, ela não vai perder energia. O que vai ficar acontecendo? A bandeirinha lá, ó, no MHS, num movimento harmônico simples, parecido com esse movimento aqui, ó. E fica lá, por bastante tempo. Até que vem alguém e toque na bandeira dela, ela perde energia e vai parando, sacou? Mas ela vai ficar lá. Então, para que a gente estuda isso? Para várias coisas. A gente está querendo explorar o espaço. No espaço não tem gravidade. Não tem atrito. Se não tem atrito, esse sisteminha é um sisteminha que vai ser interessante. Já vou te mostrar outro exemplo. Mas, ó, o que eu queria te mostrar antes da gente começar, de fato, a falar desse sistema massa-mola? Lembre-se, é só a bolinha ficar entre esses dois pontos aqui. Os dois pontos são chamados de amplitude, tá? Então, tem a amplitude máxima e tem a amplitude mínima. São dois valores iguais, só com sinais diferentes. Fechou? Beleza? Só que eu queria relacionar este movimento que eu acabei de falar com este movimento aqui, que é o MCU, que você já estudou, um movimento circular uniforme. Povo, vê se faz sentido o que eu vou te falar aqui. Eu tenho uma bolinha que está fazendo um MCU. Tá, prof, essa bolinha está no movimento circular, né? Sentido horário? Isso, sentido anti-horário, desculpa. Sentido anti-horário. Imagine que eu ilumino essa bolinha de cima. Beleza, prof?
Se eu iluminar essa bolinha de cima, não vai fazer sombra aqui? Vai. Qual que é o movimento que a sombra da bolinha vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Sacou? Então, a sombra da bolinha vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai fazer um MHS, exatamente esse movimento aqui. Então, eu consigo relacionar um movimento circular uniforme com um MHS e é isso que a gente vai fazer. Fechou? Tudo bem? Nada demais, não se desespere. Eu sei que a princípio, olha só, isso aí parece muito difícil. Calma, você vai ver que não é difícil coisa nenhuma. Beleza, então aqui está o nosso oscilador massa-mola, nosso sistema massa-mola. Que lembra, tem a ver com a sombra da bolinha, é o mesmo movimento, eu consigo relacionar os dois, tá? Quando a bolinha está aqui no ponto zero, a força elástica vale zero. Por quê? Porque a mola não está esticada nem está comprimida. Então, neste ponto aqui, a força elástica vale zero. Fechou? Isso quer dizer que, se a força elástica vale zero, lembra que, neste caso, eu só tenho a força elástica agindo. Força elástica é a minha força resultante. Força elástica é massa vezes aceleração. Se força elástica vale zero, quer dizer que a aceleração naquele ponto, exatamente naquele ponto, vale zero. Beleza? Fechou? Mas, daí, aqui neste ponto, a mola está o máximo esticado possível. Se a mola está o máximo esticado possível, quer dizer que a força elástica é máxima. E aqui, professor, aqui ela está o máximo comprimida possível. Se está o máximo comprimida possível, quer dizer que aqui a força elástica também é máxima. Então, nesses dois pontos, já analisando o movimento aprofundadamente, a aceleração vai ser máxima. Então, escreve lá para mim. Se a força elástica é máxima, quer dizer que a aceleração também é máxima. Então, questões te perguntam isso. Aonde, qual ponto a aceleração é máxima? Nesse e nesse. Beleza? Fechou? Tá. Força elástica, você lembra que é essa equação aqui? Menos Kx. O menos a gente nem utiliza, tá? Só para dizer que é uma força que é contrária ao que está acontecendo. Então, o menos a gente não utiliza, fica Kx. K é a constante, X é o quanto a mola estica, o quanto ela comprime. Nada demais. X medida em metros, o K é medida em newtons por metro. Isso é força elástica. Lembra desse detalhezinho? Não lembra, não tem problema, acabei de te lembrar. O que eu vou fazer aqui, ó? Força elástica neste movimento é a força resultante. Por quê? Porque só tem ela agindo. Professor, não tem peso, não? Tem. Tem peso e tem normal, mas as duas se anulam. Então, força elástica é a única que vai existir de fato aí. Então, ela é a minha força resultante. Se liga o que eu vou fazer. K vezes X é igual a massa vezes aceleração. Só que essa aceleração aqui, lembra, ela pode ser relacionada com a aceleração do meu movimento circular. Professor, eu não lembro como que é a aceleração do movimento circular. Não tem problema, eu te lembro aí. A aceleração do movimento circular é a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes R. Professor. Então, ó, massa vezes a aceleração, que é a mesma da aceleração centrípeta. Por quê? Porque eu posso relacionar esse movimento com um movimento circular. Fechou? Nada demais. A gente está chegando na equação. Beleza, prof. Daí, o que eu vou fazer? X com X, cortei fora. Lembrando, o X é o quanto eu estico aqui, no caso vai ser a amplitude, mas eu cortei fora, tá? O K vai ser igual a M vezes ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado é igual a raiz de K sobre M. Ômega 2π sobre T, velocidade angular. E o que eu queria chegar, o que você tem que saber de fato, é isso aqui, ó. O período, povo, o período deste movimento é a parte mais importante. Então, se você quiser anular isso aqui, apagar isso aqui do teu caderno, pode apagar, sem problema nenhum. Contanto que você saiba que um período do sistema massa-mola é 2π vezes raiz de M sobre K. E isso aqui é muito interessante e eu já te dou uma aplicação, tá? Período é 2π raiz de M sobre K. O que é período? Tempo de uma oscilação. O que é uma oscilação? É aqui, ó. Se a bolinha começou aqui, ela faz vem pra cá, depois volta. Sacou? Ela sai daqui e volta pra cá. Isso é período. É 1, 2, 3, 4. Sempre 4. 1, 2, 3, 4. Professor, se ela começou no meio, ó.
1, 2, 3, 4. Sempre 4 tempos. Isso é um período. Fechou? Então, o período de um sistema massa-mola, ele depende de duas coisas, só das duas coisas. Depende da massa, que eu coloquei ali, e da constante elástica. Daí, a parte mais interessante é o seguinte, não depende de quanto eu estico a mola. Então, se eu esticar a mola bastante, o período, que é o tempo de uma oscilação, vai ser exatamente a mesma coisa. Isso é muito contraintuitivo. Isso é muito interessante. Se eu esticar bem pouquinho, soltar vai... Se eu esticar bem muitão, soltar vai ficar... Mas no mesmo tempo, no mesmo período. Isso é muito legal. Então, ó, 2π raiz de m sobre k. Beleza? Lembrando aqui, T é o período em segundos, o K é a constante elástica em newtons por metro e m é a massa do corpo em quilogramas. Beleza, prof. Esta formulinha, ela serve para tudo. A gente chegou na equação, então mostrei como que chega nessa equação, para quem gosta, né, de saber de onde que veio. Mas, para quem não gosta disso aí, beleza, saiba a equação. Mas essa equação, ela serve tanto para sistema massa-mola na horizontal, quanto inclinado, quanto na vertical. Fechou? Serve para tudo. É uma equação que mata, destrói tudo. Show? Exemplo. Professor, aonde que é utilizado esse sistema massa-mola? Me dá um exemplo aí, qualquer? Pergunta. A gente está querendo lá explorar o espaço, né? Criar uma base na Lua e colonizar Marte. Pois é, só que para chegar lá em Marte, meu, demora pelo menos uns 8 meses, aí, uns 6 meses para chegar em Marte. E daí a gente fica no vácuo do espaço. Não tem atrito, tem pouquíssima ou quase nada de gravidade e a gente precisa, como que mede massa no espaço? Porque se você ficar num local que é sem gravidade, primeiro, você começa a atrofiar, porque você começa a não utilizar os teus músculos, né? E a gente precisa criar coisas para estimular teus músculos, para fazer pesquisa e por aí vai. E como que a gente mede massa no espaço? Uma das maneiras é isso aqui, ó. Eu coloco a pessoa ou o objeto num sistema massa-mola. Então essa cadeirinha aqui é um sistema massa-mola. Ele fica... E daí, com esse sistema, eu consigo saber o período que levou para ir e voltar. Só que esse período, que eu sei fácil, só olhando eu consigo no cronômetro marcar, esse período depende de duas coisas. Depende de uma constante, que é sempre a mesma, né? Então não vai ter problema nenhum, e depende da massa. Ah, professor. Então se eu colocar qualquer massa que seja, pode ser uma pessoa? Pode. Num sistema massa-mola no espaço, eu não preciso da gravidade, porque não depende da gravidade. Depende só da massa do objeto. Então, dependendo da massa, vai ter um período. Calcula o período, calcula a massa. Bum? Show? Legal. Então, uma aplicação aí só para você se ligar e ter na tua cabeça. Então, quando tem vários problemas para a gente colonizar o espaço, um dos problemas, ó, tá resolvido. Beleza, povo. Voltando para cá no nosso sistema massa-mola. Só fala uma coisa comigo. Aqui a aceleração é máxima. Aqui a aceleração é máxima. Aqui a força elástica é máxima. Aqui a força elástica é máxima. No ponto mais extremo, a velocidade é zero. Confere? A velocidade é zero aqui. Por quê? Porque a bolinha para, volta. Para, volta. E na verdade esse movimento até assim, ó, fazendo um som aqui para você mentalizar. Comecei daqui. Chegou até aqui, ele vai acelerando. A partir do zero, ele começa a frear. Daí para aqui. Daí vem. Acelera até o zero, depois vai freando. Faz sentido para você? Porque quem acelera e quem freia é a mola. Então a mola vai esticando. Quando ela passou do ponto de equilíbrio, ela faz uma força contrária. Daí vai freando. Então a velocidade é zero nesses pontos e a aceleração é máxima no zero. Como que você vai resolver todas as questões de vestibular? O que for, meu, caiu para você na tua frente, você vai matar. Com esta equação aqui, beleza, prof, essa equação já me falou que é super importante. Segunda maneira, você vai usar a energia. Que tipo de energia tem aqui no ponto A? Professor, se a mola está máximo esticada e ele está parado, vai ter energia potencial elástica, exatamente. Então, nos pontos A, que é no ponto de máxima amplitude, eu vou ter só energia potencial elástica. Ah, professor. E daí, à medida que vai vindo para cá,
a mola vai cada vez chegando no ponto de equilíbrio. Chegou no ponto de equilíbrio aqui, ó, a velocidade é máxima. E a mola está quanto esticada? Está nada esticada. Logo, essa energia potencial elástica, ela se transforma em energia cinética, em velocidade. Sacou? Então é assim que você vai resolver todas as questões. Bum, bum. Através de energia ou através lá da minha formulinha. Sucesso? Tudo bem? Daí eu posso abrir, só para te localizar, energia potencial elástica é K vezes X, ou pode ser o A, ao quadrado sobre 2, é igual a M vezes V ao quadrado sobre 2. Um tcheco, e assim você vai resolver o que ele pedir para você resolver. O que ele pedir, você resolve ali por essas duas equações. Show? Por exemplo, ó, questão 1 do praticando. Se liga nisso aqui. Um corpo de massa M está ligado à mola e oscila com amplitude 10 centímetros. Tá. Considerando a constante elástica igual a 50 newtons por metro, determine a energia total do movimento. Energia total, né, prof? É isso que ele quer? É. Beleza. Essa eu sei. Show. Então faz aí. A energia total do movimento vai ser, deixa eu voltar aqui, a energia em qualquer ponto, já que não tem atrito, é a total. Então eu vou calcular a energia dele aqui, ó, no ponto A. Fechou? A energia no ponto A. No ponto A, que vai ser a energia total, que tipo de energia que tem? Energia potencial elástica. Tem cinética? Não, porque lá ele está parado. Então a energia no ponto A, que é a energia total, vai ser o K vezes X elevado ao quadrado sobre 2. Quanto que vale o K? O K vale 50 newtons por metro. E quanto que vale o X, que é o quanto ele estica no máximo? 10 centímetros. Vou colocar em centímetros? Em metros. 0,1 metro, que é 0,1. Vou colocar 0,1 mesmo. 0,1 elevado ao quadrado sobre 2. Fechou? E daí é só resolver isso aí e sucesso, partir para o abraço. Vamos lá. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01, vezes 50 dá 0,5, sobre 2 dá 0,25. Então a energia total desse sistema, que é a energia no ponto A, pode ser, vai ser 0,25 joules. Sucesso? Beleza? Então tá aí. Muito tranquilinho, muito facinho. Uma coisa que parecia difícil, não é tão difícil assim. Suave? Show, povo! Valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!